muito bem-vindas a mais um episódio do Estrogênicas Podcast. E hoje eu começo com uma perguntinha. Você já ouviu falar na sigla LARC? Você sabe o que significa? Como a Lau disse, LARC é uma sigla em inglês que vai falar dos métodos contraceptivos de longa duração reversíveis. E dentro desses métodos a gente vai falar dos DIUs e dos implantes hormonais. Exato. Não é isso? Do implante hormonal. Do implante hormonal, só existe um. Eu sempre tenho que te corrigir nisso, sempre, porque só existe um, né? Muito bem. Então, esses são aqueles métodos que a gente colocou, esqueceu. Não precisa preocupar com ele, não precisa pensar sobre ele. Diferente do que a gente fez no outro episódio, que era aquele método que precisava de um certo comprometimento da gente, um trabalho, né, do dia a dia, cotidiano. Esse método, ele dura mais tempo, mínimo 3 anos. E aí, então, a gente coloca e fica com ele e não preocupa com a contracepção. Ela vai estar lá, a gente usando, não usando, e apesar de usar. Precisando, não precisando, tá lá. Então, são métodos muito práticos. São. Né? E eu acho que está legais. tendo uma adesão cada vez maior a esses métodos, né, Lau? Acho que muitas mulheres estão procurando, estão trocando, né, os métodos de curta duração pelos métodos de longa duração, né? Principalmente porque eles são mais confortáveis no uso, né? Você não precisa ter esse comprometimento que você acabou de falar, de ter um aplicativo, de ter um alarme, de tomar todo dia, ou todo mês, ou toda semana, ou trocar um dispositivo, né? E pelo conforto também, porque você vai colocar e ele vai ter uma ação, como você disse aí, no mínimo de 3 anos, acaba tendo também um custo-benefício bem favorável, né? Quando você põe na ponta do lápis e vai ver quanto você gasta com uma pílula e quanto você gasta com um DIU. Então, eu acho que são alguns fatores, são algumas vantagens, né, desses métodos que são de longa duração. E muitos, né, a maioria já são cobertos pelos planos de saúde. Sim. E o DIU, que a gente vai falar não hormonal, ele tem no SUS. Né? Então, assim, tá bem disponível aí. Exatamente. Né? E aí, então, a gente tem, né, nós vamos falar em separado, né, os DIUs, né, que são os dispositivos intrauterinos. São dispositivos de material plástico que a gente coloca dentro do útero, né? A inserção ela tem que ser feita dentro do consultório, então quem faz essa inserção é o ginecologista, né? Na maioria das vezes. Acho importante a gente falar sobre isso, porque também é uma coisa que gera preocupação nas mulheres, né? Como que vai inserir? Vai doer, né? Como que é feito isso? Eu acho que é super simples, né, Lau? Mas pra gente parece muito simples, né? Mas eu acho que as mulheres criam uma expectativa em cima desse momento de colocar o DIU, né? Principalmente aquelas mulheres que nunca engravidaram, que nunca tiveram um parto normal. Existe uma expectativa, existe um mito, né? De que vai doer. E o medo do que vai acontecer ali, né? Então, acho importante a gente ver, como você disse, no consultório, né? A gente faz na grande maioria das vezes dentro do consultório. É o médico que tem que colocar, né? Para ficar tudo direitinho. Mas é possível também a gente fazer com sedação. Isso, no bloco, né? No bloco, ou pacientes. Numa sala de procedimento, né? Eu no consultório, por exemplo, eu tenho essa facilidade. Eu tenho uma sala de procedimento dentro da clínica e não preciso ir para um bloco cirúrgico, para um hospital, para colocar, né? Então, a gente... existe essa possibilidade, então eu acho importante conversar com o ginecologista, né? Expor os seus medos, as suas dúvidas, para escolher como vai ser essa inserção, né? Agora, no consultório é coisa de minutos. Né? E a inserção também no consultório, ela pode ser feita com anestesia, né? Sim, então, assim, grande anestesia local, a grande maioria das pacientes, elas vão colocar o DIU no consultório. Né? A grande maioria das minhas pacientes, pouquíssimas eu levo para o bloco. Né? Também, é muito difícil. E a gente tem, né, na literatura, a gente tem trabalhos mostrando que quando leva para o bloco, a gente
tem até um pouco mais de chance de perfuração, que é uma complicação, porque perde ali um pouco a sensibilidade da paciente para nos falar, né? Como é que está ali a inserção. Porque ela está sedada, né? Porque ela está sedada. Então, assim, a gente, só voltando um pouquinho para trás, a gente tem, né, o DIU, né, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O DIU não hormonal é o DIU que tem DIU de cobre, né, e que todos eles vão ter cobre. Que é o mais tradicional, né, de todos. Isso, e alguns vão ter cobre e prata, tem ali uma pequena porcentagem, né, uma pequena plaquinha de prata nesse dispositivo, e a promessa era que essa plaquinha de prata ia fazer com que o sangramento fosse menor. Menor o fluxo. E a gente não viu isso, na verdade, né? Assim, em termos de trabalho científico, né, gente? Às vezes a paciente fala, não, mas eu percebi. Tudo bem, mas quando a gente faz um trabalho com uma população grande, a gente não percebeu essa grande diferença, né? Acho legal a gente falar que o DIU de cobre é o DIU mais tradicional que tem, né? E ele tem vários modelos. Vários modelos, né? Várias quantidades de cobre. Exatamente. E essa quantidade, então, vai estar relacionada com a quantidade de tempo que ele dura. De eficácia, né? Exatamente. É isso aí. É o que tem disponível, né? No Sistema Único de Saúde. Só tem disponível o DIU de cobre. E né? só o DIU de cobre mais tradicional, que é o T de cobre, que dura 10 anos. Isso. 10 anos. Olha que sucesso. Não é? Nossa Senhora. É bom demais. Agora, acho legal a gente dizer que os DIUs que não são hormonais, eles têm sim uma influência no fluxo menstrual, né? Vai aumentar o fluxo. O mecanismo de ação deles, né? Que a gente falou no outro episódio que os contraceptivos hormonais, né, que a gente falou, eles suspendem a ovulação, não é o que acontece com o DIU, né? Então acho importante porque às vezes a paciente coloca o DIU mesmo hormonal e vai achar que não está ovulando, né? E não é isso que acontece, né? É uma proteção de barreira e também é uma proteção que causa, um dispositivo que causa uma reação dentro do útero e a gente vai ter o excesso, tanto do hormônio quanto do cobre, prejudicial aos espermatozoides, né? Então, eles não vão sobreviver ali, não vão chegar até onde eles precisam para encontrar. Isso é uma coisa que é um mito, né? Então, ao longo do tempo, nós vamos falando dos mitos, né? Sim, sim. Tem um mito muito grande de que o DIU é abortivo, gente. Justo, a gente mora num país que aborto é ilegal. Então, não tem jeito da gente ter um método que é legal fazendo uma coisa que é ilegal. Né? Não tem jeito. Então, tira isso da cabeça. O DIU não é abortivo. Né? O que ele faz é uma alteração inflamatória ali dentro do útero, fazendo aquele ambiente ficar hostil para o espermatozoide. Justamente. E também, e aí eu estou falando mais do não hormonal aqui, né? Mas, no geral, o hormonal também faz uma alteração de movimentação das trompas. Então, ele interfere, ele atrapalha o encontro dos óvulos com o espermatozoide. Mas ele não vai interferir na ovulação e ele não interfere nos hormônios da mulher. Então, muitas pacientes que têm alguma contraindicação a usar hormônio ou que não deseja usar hormônio, então aí a gente falou no outro episódio da paciente, né, da trombose com relação aos hormônios, aquela paciente que teve um quadro de trombose ou que teve uma história de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, ela vai ser direcionada para esse tipo de método não hormonal. Né? E assim, muito importante a gente falar que a segurança é muito grande. Né? Então, para o DIU não hormonal, a gente está falando aí de uma taxa de falha em torno de 6 a 8%. Então, isso é muito... Mentira, gente, 0,6 a 0,8%. 6 a 8? Não, 0,6. É muito baixa. Né? Então, o que significa isso? Menos de 1%. Menos de 1%. Né? Então, é muito baixa a taxa de falha. É um método muito seguro. E a depender, que você já tinha falado, do modelo e da quantidade de hormônio que tem, de cobre que tem, a gente vai ter DIUs que vão durar 3 anos, 5 anos ou 10 anos. Agora, outra coisa que é legal da gente falar, que é outro mito, né? Eu não vou colocar não, porque tem que ficar 3 anos. Não, gente, não tem, né? Na hora que quiser tirar, pode tirar, né? A pessoa pode colocar e tirar. Eu fiquei durante 1 ano e quero engravidar. Beleza, tira
e Exato. bora para cima, né? Não tem que ficar o tempo do método, né? Ah, mas eu gostei demais, coloquei tem 10 anos, eu amei, eu posso trocar e colocar outro mais 10 anos? Pode. Super pode, no mesmo procedimento. Inclusive no mesmo momento. Na mesma hora, né? Então, a gente tem como um efeito adverso, né, do DIU, esse aumento do sangramento, né, e o aumento da cólica, do DIU não hormonal, e o aumento da cólica. A gente tem ferramentas para poder lidar com isso. Mas eu acho que por isso também a escolha é tão importante. Então, se a gente tem uma mulher que sangra muito, que tem muita cólica, talvez a gente não pense. Não vai pensar nele, né? Exato. Então, agora, uma coisa que é legal, né, Leila, que muitas vezes acontece, a paciente, ela vem do uso da pílula. E a pílula, a gente falou no outro episódio, que ela vai diminuir o fluxo. Então, ela não tem o fluxo dela de verdade. Ela tem um fluxo de quem está usando pílula. Aí ela para a pílula, no mês seguinte, né, ela põe o DIU e para a pílula. Aí ela vai ver um sangramento mais aumentado. Ela vai assustar, ela pode assustar, né? Mas é porque o corpo está adaptando e ela não tinha o sangramento existe real esse período, dela, né? Todo lar tem um período de adaptação, né? Todo método. Então, a gente precisa respeitar esse período, né? Mesmo os DIUs hormonais, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Uma paciente uma vez falou para mim assim, ele tem que acomodar, né? Tem que acomodar. Né? E é importante também a gente falar do segmento, né? Que tem que fazer um segmento, tem que ir ao ginecologista regularmente para a gente ver se está direitinho, né? Tudo certo. Quando a gente colhe preventivo, a gente não vê DIU, gente. As pessoas acham, né? Quando a gente está colhendo preventivo, tem um monte de paciente que pergunta, você tá vendo DIU aí, Leila? Ele tá no lugar? Eu falei, não, querido. Tô vendo a cordinha. O ultrassom né? ainda não faço assim, olhando. Mas, né, não tem jeito. A gente precisa de uma ultrassonografia, né, para olhar mais a cordinha dele. A gente vai colocar. E, engraçado que você falou no outro episódio do anel, né, do parceiro. A cordinha mesmo. A cordinha mesmo. Né? Muitas pacientes voltam falando assim, ai, o meu marido está sentindo o DIU. Não é o DIU que ele está sentindo. Né? A cordinha. Pode ser que ele sinta, inclusive, alguns DIUs têm uma cordinha um pouquinho mais rígida, né, do que outros e tal. A gente pode cortar ela mais curtinha, né, para não atrapalhar e tudo. E sempre lembrando que se a gente cortar curto demais, ela fica lá para dentro, depois na hora de trocar, talvez então ela fica bem apontadinha e aí na hora que encosta lá vai incomodar. Então o ideal é ela ter aí 1,5 centímetro, mais ou menos, por aí. Que é o que a gente deixa, né? Exatamente. E essa cordinha, ela nos ajuda, né, a controlar esse DIU, né? Se ele tá lá no lugarzinho, saber se tá tudo certo. Mas também acontece da cordinha ir lá para dentro, né? E o DIU tá no lugar, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Por isso a ultrassonografia é tão importante. Isso. Então, né? O segmento é muito, muito legal, né? Sim. Eu estava pensando aqui num outro mito que aconteceu, mas aí me fugiu. Daqui a pouco eu falo isso. Né, não, amiga, daqui a pouco desculpa. eu falo. Aí a gente... com essa coisa, né, do sangramento, muitas mulheres adoraram, né, essa história de colocar um DIU, acharam que era um método muito sensacional, e a gente tem muitas que querem usar o DIU, mas que tem um sangramento muito intenso. Aí lançaram o DIU hormonal, né? Sucesso total. Esse é maravilhoso. Sucesso total. A frase que eu mais escuto é porque eu não coloquei porque antes. Porque eu não pus antes. Essa é a frase que eu mais escuto. Exatamente. Então, ele também é um dispositivo de um material, né, plástico com uma quantidade de hormônio. Né? De hormônio. E a gente, então, podemos falar nome comercial, porque só tem eles, acho que né? Pode, né? Só tem esses dois. A gente tem da mesma indústria, só tem os dois. A gente tem o Mirena e a gente tem o Cailina. Né? Então, o Mirena vai ter uma dose de hormônio. É só um único hormônio, que é um hormônio à base de progesterona. Né? Levonorgestrel. Isso, levonorgestrel. E o Cailina também. Só que o Mirena vai ter um pouquinho a mais desse hormônio e o Cailina vai ter um pouco a menos. Exato. E aí eles têm também uma diferençazinha, né, de indicação. Isso. Daqui a pouco a gente fala da indicação que é geral, né, para eles, né? Mas
também é um método muito seguro, né? E aí o efeito dele, apesar dele ser hormonal, ele não tem, ele não leva a bloqueio da ovulação na grande maioria das vezes. Ele não tem um efeito sistêmico, né? Ele tem um efeito mais local. Né? E vai atrapalhar naquele ambiente, vai atrapalhar a movimentação das trompas, né? E esse hormônio vai fazer com que esse fluxo menstrual, que ficava muito maior no DIU de cobre em algumas mulheres, fique menor, né, no uso do DIU hormonal. Acaba causando uma atrofia, né, endometrial, por conta da presença contínua do progestogênio dentro da cavidade uterina. E aí você pode ter desde uma diminuição grande do fluxo menstrual até a suspensão dele, né? Mas então, é uma coisa que a gente não pode prometer. Não pode prometer, né? Exatamente. Muitas principalmente com o Calina, porque tem uma dose menor de hormônio. E muitas pacientes chegam falando, eu quero colocar o DIU hormonal porque eu não quero menstruar. E assim, a gente não pode prometer, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? E muitas mulheres vão nos contar que teve uma redução muito importante. Sim. Mas a grande maioria, todas, na verdade. Nem todas, né? Tem algumas que vão ter um sangramento um pouco mais aumentado. Eu tenho uma paciente que não parou de menstruar com Mirena. Continuou menstruando normalmente. Ela teve uma diminuição pequena do fluxo, mas... Agora, é importante dizer que, assim, mesmo que essa mulher continue menstruando, a eficácia do DIU está mantida. Continua mantida, né? Ela vai menstruar. Ok. E é interessante também, por exemplo, o DIU hormonal, ele estando dentro da cavidade uterina, ele é eficaz, né? Diferente um pouquinho do DIU de metal, né? Que tem que estar no lugarzinho para poder fazer o seu efeito, né? Então, eu acho que, assim, os DIUs são métodos excepcionais. Eu acho que trouxe, né? Como a gente falou lá no outro episódio, a gente vem evoluindo a questão dos métodos contraceptivos e os métodos de longa duração acabam sendo métodos extremamente fáceis, modernos e que trazem uma liberdade enorme para a mulher. Exato. Né? Quando são bem indicados. Exato. E assim, eu gosto muito de falar da taxa de falha, né? Com o método do DIU hormonal, a taxa de falha é menor do que com o não hormonal. É uma taxa de 0,2%. 0,2%. Então, é muito baixa, muito difícil a gente ter uma paciente que tem uma falha do método. Pode acontecer, claro, mas é muito raro. Com certeza. Todo mundo tem uma vizinha que engravidou com DIU, né? Essas histórias, elas... Aparece a criança que nasceu com DIU na mão. Nós vamos falar disso. A internet tem um monte. Aí o outro que a gente tem, que depois a gente fala das indicações, né? O outro que a gente tem, que é um outro LARC, né? Que é o implante hormonal. Né? Então, ele é um implante, de progesterona. De progesterona, né? Ele é um dispositivo, parece o tamanho de um palito de fósforo, material plástico também, um tubetezinho, que tem ali um hormônio, que é um parente do hormônio do DIU hormonal, né? Não é o mesmo, mas é um parente. E esse hormônio vai ser colocado na face aqui interna do braço, que a pessoa não escreve, né? O braço que não é o dominante. Também é uma inserção simples, a gente faz uma anestesia local na pele. Ele tem um insertor, né? Isso. Parece uma pistola de corbiópsia. E faz uma anestesia, né? Local ali. Um botãozinho anestésico, coloca, super rápido. Faz a inserção com esse dispositivo, né? Esse insertor. E é muito tranquilo de colocar. E ele fica bem assim, subcutâneo, a pessoa pode até palpar se passar o dedinho, aqui, consegue sentir, né? E ele dura 3 anos. Isso. E em termos de eficácia, ele é o método mais eficaz que a gente tem hoje. Ele é mais até do que vasectomia e ligadura, né? A taxa de falha é 0,05%. Exatamente, é muito boa, muito pequeno, né? Muito baixa a chance de engravidar. E o efeito dele... LARC é o único que os planos de saúde não cobrem. Ainda, né? Mas já está tendo um movimento aí, né? Para inserir. E como a gente já falou, né? Que no SUS é só o DIU. Só o DIU não hormonal, né? Isso. E está tendo um movimento já para poder começar a ter o LARC implante, né? O implante. Aí a gente também pode falar o nome, porque ele é o único que existe, que é o Implanon, né? Isso. É só esse implante, tá, gente? Que
regularizado, que é liberado pela vigilância sanitária, que tem estudo. Exatamente. E que serve para contracepção. E o jeito dele fazer essa contracepção, ele é um método hormonal, e aí como ele é sistêmico, né, ele é diferente do DIU, ele vai bloquear a ovulação da paciente. Isso, né? É o único lar que faz isso. Isso. E aí ele vai ter, com relação à questão do sangramento, às vezes ele tem, né, um sangramento um pouco mais demorado de diminuir. Uma adaptação um pouco mais demorada, um pouco mais, né? Quando às vezes a paciente compara, fica sangrando uns dias, uns meses. Quando a gente compara com o DIU, né, com o DIU hormonal, porque às vezes a paciente fica naquela dúvida. Mas a gente vai ver também muitas essa história de parar de sangrar, e muitas a gente vai ver diminuição do fluxo, a gente vai ver paciente com melhora de cólica. Então, também certeza. É um método que tem coisas além da como contracepção. Como a gente falou nos hormonais, né, que trazem qualidade de vida também para essa mulher. Exato. Né? Exato. Principalmente aquelas mulheres que têm endometriose também podem usar o LARC para não sangrar, né? As mulheres que têm muita cólica, que tem um sangramento muito excessivo, a gente usa. E agora, eu acho que uma indicação maravilhosa de hormonal é a reposição hormonal, né? Exato. Hoje a gente já tem indicação de uso do Mirena, né? O Kalina não, mas o Mirena para reposição hormonal. Então, né? assim, aí a gente volta um pouquinho. A diferença entre Kalina e Mirena com relação à indicação, né? Sim. O que a gente tem hoje, né, em termos de estudo? O Kalina para contracepção, durante 5 anos. Isso. E o Mirena, ele pode ser para contracepção durando 8 anos, né? Para nós aqui isso ainda não está liberado. A vigilância ainda não liberou, né? Questão de burocrática, mas já está liberado lá nos Estados Unidos, o FDA já libera para 8 anos para contracepção, né? E além de contracepção, ele também é usado para pacientes que têm sangramento disfuncional, né? O sangramento anormal, e também para tratamento de endometriose e para terapia de reposição hormonal. E aí, nesses casos, 5 anos como Kalina, né? Então, assim, muito, muito, muito confortável, demais, né? A gente vai ter um episódio para falar de terapia hormonal, mas usar um DIU hormonal diminui muito o trabalho, né? Que você bota lá o DIU e vai ter que repor só o estrogênio, né? Então, isso é muito bacana. Agora, como a gente falou nos contraceptivos hormonais, a gente tem alguns efeitos colaterais, né? Que são mitos, outros que não são mitos, né? Eu vejo algumas coisas assim, pacientes que reclamam às vezes de queda de cabelo, piora da pele e tudo. Pode acontecer, gente, né? Principalmente aquelas que vêm da pílula, né? Exato. Que estão usando uma pílula que tem uma ação combinada, né? Que tem hormônios combinados e que tem uma ação sobre a pele, e aí a gente substitui, né, essa pílula pelo dispositivo intrauterino ou pelo implante, vai ter sim, né? Uma piora, não tem jeito. Não, gente, porque o que faz a pele da gente ficar perfeita chama estrogênio, né? Então, quando a gente usa a pílula de estrogênio, a pele é perfeita. Quando a gente para de usar ela, aí a gente vai ter a espinha, vai ter oleosidade e tudo mais, né? Principalmente nesse período de transição, de adaptação, né? Isso é importante. A maioria das vezes a gente usa alguma coisa junto, né? Alguma outra medicação que vai melhorar esses sintomas e depois a paciente vai adaptar e vai dar tudo certo, Isso, né? Exatamente. De novo a gente tem, né? Para quem que está indicado o DIU, né, gente? É mais fácil a gente falar para o LARC, né? É mais fácil a gente falar para quem que não está, né? Então a gente, no caso dos DIUs, a gente, no caso de todos os LARCs, né? A paciente pode estar grávida, né? De preferência. E não pode estar tendo um sangramento de origem indeterminada. Tem que esclarecer primeiro, a gente tem que saber qual que é o porquê que ela está sangrando. A causa, exatamente. Né? No caso dos DIUs, ela não pode estar com nenhuma infecção vaginal ou uterina, ou vindo de um aborto séptico, ou vindo de uma doença inflamatória pélvica. Ótimo que você lembrou que estava aqui e não vinha. Então,
E para os DIUs nos LARC em geral, ela não pode estar com nenhuma doença que o hormônio pode piorar, né? Então, nenhuma doença que pode ser piorada pelo hormônio, por exemplo, uma hepatite, né? No caso de uma doença aguda, né? De novo, a gente tem os critérios de elegibilidade, então, quando a gente vai escolher colocar um DIU, nós vamos expor, colocar o método para a paciente e vai colocar ela lá naqueles critérios para ver se ela está dentro daquele critério. Se ela pode utilizar, né? Realmente. E um jeito muito legal é a gente colocar no pós-parto imediato, né? Bacana que demais. É uma estratégia muito interessante. A paciente acabou de ganhar neném, você vai lá e já coloca o DIU, ela já sai de lá com um método legal. Consegue fazer isso no parto normal e na cesariana. Né? E aí a gente tem alguns mitos, só para a gente encerrar, né? Você já falou dessa história do menino vindo com o DIU na mão, né? Gente, não essa existe eu acho maravilhosa. Isso, né? A gente vê até na internet, né? Vê o povo foto? faz manipulação de imagem e coloca lá o menininho segurando o DIU. Não tem jeito, né, gente? Pensa que o nenenzinho, ele pode acontecer da pessoa engravidar com o DIU? Pode, né? Isso é a falha do método, apesar da gente estar falando de métodos que são muito seguros, mas existe a falha. Mas quando a pessoa engravida com o DIU, vai acontecer duas coisas. Ou ela vai seguir uma gravidez, tudo bem, muito obrigada e tchau, ou ela vai ter um abortamento, né? Então, pode acontecer de ter um aborto, mas também pode acontecer dessa gravidez seguir em frente normal, e tudo certo. Precisa ter um cuidado, precisa ter, né, um pré-natal bem feito e tudo, mas pode acontecer de seguir e dar tudo certo. E dar tudo certinho, né? A outra coisa é que, eu vou colocar esse método e aí na hora que eu quiser engravidar eu vou ter dificuldade. Também tá errado. Né? São métodos que são reversíveis. Olha o nome deles, exatamente. Né? Reversíveis. Então, uma vez que a gente tirou o DIU ou tirou o Implanon, a gente volta a ter o ciclo menstrual normal e a capacidade da gente de engravidar. Exatamente. Então, são métodos que vale a pena demais. Com certeza. Né? Bem, eu acho que tudo bem indicado funciona muito bem, né? E tem uma eficácia grande quando a paciente tem adesão ao método, quando ele é bem feito, bem colocado. Eu acho que é fantástico. Eu acho que com relação aos métodos contraceptivos, a gente teve uma evolução muito grande, né? Lá hoje existe uma facilidade grande de escolha. Nossa, demais. Né? A gente tem uma gama de minha coisas. Mãe, que era uma pílula de alta dose, era aquela ali e pronto. E a outra coisa que outro mito último, né, que eu estava esquecendo, que a gente falou no outro episódio, por falar nisso, se você não viu o episódio 1, assista, porque a gente falou dos métodos de curta duração e tá legal demais. Com relação ao uso do coletor, que tem muita menina usando coletor hoje e fala, eu não vou colocar o DIU não, porque vai interferir, né? Não vou poder mais usar o coletor. Vai atrapalhar, vai tirar o DIU, não é assim? Né? Não acontece, né, gente? O DIU, ele está dentro do útero, né? O coletor, ele está no canal vaginal. Então, eles estão em locais diferentes. O coletor não atrapalha. Porque na hora que eu for tirar o coletor, eu vou puxar a cordinha do DIU. Não, senhoras. Não vai, não. Senhoras e senhoritas. Não vai. Coloca o dedinho lá, sente e vem tirando com e cuidado. Dá tudo certo e tal. Pode usar o seu coletor menstrual, usando DIU, usando anel, usando pílula, usando o que você quiser. Coletor menstrual, ou então absorvente interno, não tem problema nenhum, não interfere. Tudo isso não tem nenhum problema, né? É isso. Então, isso, hoje, falando para danar, hein? Então, hoje com esse tantão de método, tantão de escolha, o que a gente tem que fazer? Procurar o ginecologista. Individualizar a sua escolha. E procurar saber de todos os métodos e, sabendo de todos os métodos, fazer uma escolha bem adequada para o seu estilo de vida, para aquilo que você está querendo. Exatamente, é isso. Se você não viu o primeiro episódio, corre lá nas plataformas de áudio no YouTube e assiste o nosso primeiro episódio de contracepção. E se você gostou desse também, compartilha, continua seguindo a gente nas redes sociais, em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.